Boa tarde, pessoal. Meu nome é Deise, eu sou gerente tributária aqui na Estúdio Fiscal e hoje a nossa proposta aqui é falar um pouquinho sobre inteligência tributária como estratégia de negócio dentro do contexto atual de tributação das empresas. Bom, o propósito da nossa matéria de hoje, então, é conversar um pouquinho com vocês sobre a inteligência tributária como estratégia de negócio. Para dar início à abordagem do tema, é importante a gente destacar qual é o papel do contador dentro das empresas hoje. Antigamente, então, nós tínhamos a figura do contador como aquela pessoa responsável por toda a apuração de tributos e, consequentemente, a entrega das declarações. Hoje, o papel das declarações acessórias assumiu um volume tão grande dentro dos escritórios contábeis que não se tem mais o tempo hábil para fazer uma pesquisa dentro da legislação e nas alterações tributárias para que eles possam verificar de fato quais foram as novas exigências e também as novas alterações que trouxeram benefícios para a empresa quanto à redução da carga tributária. Devido a esses fatores, nós, quando atuamos dentro de uma empresa, a nossa expertise é justamente essa, encontrar legislações específicas dentro do segmento de cada empresa, onde a gente consegue recuperar esses créditos que a contabilidade com o dia a dia e a consequente entrega de declarações tributárias e a recorrência delas faz com que os profissionais não tenham tempo hábil para identificar essas soluções tributárias. Então, dando início a algumas estratégias, a gente pode abordar dois pontos. O primeiro deles é a questão da complexidade de declarações que hoje são necessárias entregar. Então, com o sistema público de escrituração digital, nós temos dentro desse contexto todos os SPEDs, o EFD Imposto de Renda, EFD Social, SPED Fiscal, SPED Contábil, EFD ICMS e IPI, ou seja, todas essas obrigações acessórias que hoje estão totalmente digitalizadas, elas estão interligadas entre si. O trabalho da Estúdio Fiscal vem a identificar se, no cruzamento de dados dessas informações, de fato, todas elas contêm a mesma informação, porque a base de dados dentro do sistema da empresa é a mesma, não sofre alterações. Então, a Receita Federal, quando faz uma fiscalização, obviamente que ela primeiramente faz essa análise no cruzamento de dados, certo? Bom, a partir disso, então, a maior incidência de autuações e mandados de procedimento fiscal para fazer uma análise da empresa dentro de algumas inconsistências consiste na incompatibilidade do cruzamento dessas informações. Um dos erros mais comuns identificados hoje, principalmente com o início da obrigatoriedade da entrega do EFD Contribuições, por exemplo, foram os erros na classificação tributária. Ou seja, dentro do EFD Contribuições, a gente tem o Código de Instituição Tributária que vai determinar se o produto é tributado ou não. Além dessa pergunta, é importante nos questionarmos se a pessoa responsável pelo cadastro tem conhecimento na legislação fiscal para, de fato, conseguir fazer esse cadastro dentro das normas tributárias. Além disso, é importante destacar que determinado produto que eventualmente seja tributado em determinado ano, ele pode, consequentemente, no ano seguinte, não ser mais tributado, por alteração da legislação. Nós sabemos que tem alguns tipos de produto que, no decorrer dos últimos 5 anos, sofreram uma série de mudanças, sendo eles tributados em alguns meses e não tributados nos anos subsequentes ou em alguns meses subsequentes, o que acaba acarretando em uma divergência não na classificação tributária, mas sim na questão do aproveitamento ou não do crédito tributário. Além disso, tem um outro fator que é identificado com bastante recorrência dentro das empresas, no que tange a classificação de produtos sem o código correto, ou seja, classificação 0000 ou 999. Que são classificações gerais que são colocadas quando não se sabe o NCM correto dos tributos. Então, toda essa questão é simplesmente classificação tributária e análise da legislação para verificar se os produtos estão sendo classificados de forma correta pela empresa e, consequentemente, se a empresa vem tributando ou, no caso, não tributando de forma correta. Bom, vamos citar como exemplo, então, um macarrão que tem lá no cadastro dentro da empresa o código 12587320. Bom, esse produto ele constava pela classificação como um produto tributado.
Contudo, em uma análise mais detalhada, verificou-se que, na verdade, esse cadastro 12587320, na realidade, não corresponde a macarrão, e sim corresponde a outro produto. Logo, é necessário uma reclassificação tributária para que o produto seja tributado de forma adequada. Ou seja, nós podemos ter um rol de produtos que estão classificados ou com a NCM incorreta, ou com a NCM correta, mas porém ficou ad eterno como produto tributado dentro dos últimos 5 anos e, consequentemente, pode ter ocorrido algum tipo de alteração na legislação tributária e a contabilidade ou a equipe fiscal não se deu conta e manteve o produto como tributado. Então, esse é um dos pontos de maior relevância dentro de determinados segmentos, onde nós temos a questão dos produtos monofásicos e produtos alíquota zero. E conseguimos, consequentemente, com uma reclassificação tributária nos últimos 5 anos, recuperar créditos que foram pagados indevidamente. Continuando, então, a abordagem quanto a outros pontos de inteligência tributária, nós temos um ponto bem significante, bem relativo, principalmente atualmente, onde nós estamos vivenciando um momento de crise e sabemos que a inadimplência aumentou consideravelmente em todos os segmentos. Dentro dessa inadimplência, a responsável pelo controle normalmente é o setor financeiro da empresa. Então, é necessário solicitar um relatório financeiro da empresa para que a gente possa verificar há quanto tempo existe essa inadimplência. Então, há quanto tempo os boletos foram emitidos e não foram pagos. Além disso, quais são os valores desses boletos? Essa é uma simples ferramenta que pode gerar de benefício para a empresa 34% relativo ao imposto de renda pessoa jurídica e à contribuição social. Então, essa é uma alternativa de redução de imposto de renda e contribuição social pelo simples lançamento da despesa dos clientes inadimplentes de todos. Obviamente que para que isso seja possível, a legislação prevê uma série de critérios que as empresas precisam adotar e quantificar de forma correta para que não ocorra uma possível glosa do fisco. Outro fator importante dentro das empresas diz respeito ao patrimônio delas, ou seja, ao decorrer do tempo e a necessidade de aquisições de novos bens, sejam eles bens imóveis ou bens e equipamentos adquiridos para a produção das empresas, muitas vezes não se tem o controle patrimonial de forma correta. Todo o bem adquirido pela empresa, ele dá direito ao crédito, ou seja, além da empresa tomar esses créditos, ela tem algumas possibilidades dentro da legislação tributária de acelerar a utilização desses créditos. Além disso, nos últimos anos, houveram mudanças significativas quanto ao aproveitamento de créditos oriundos de aquisições de bens do ativo imobilizado. Então, a grande necessidade das empresas é se voltarem para quê? Para que se tenha um controle então, do patrimônio delas com a efetiva data de aquisição e a efetiva data em que os bens começaram a ser utilizados pela empresa. Além dos pontos já citados aqui, nós temos um ponto relevante que, em 90% dos casos, a empresa não conhece devido à singularidade da legislação, ou seja, nós temos o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, que é devido nas empresas, nas indústrias e automaticamente no comércio que faz algum tipo de importação, porque ele é considerado como uma empresa equiparada à indústria, então teria a incidência do IPI nos produtos adquiridos e automaticamente na venda desses produtos. Bom, relativo ao IPI, o que ocorre? Muitas empresas acabam adquirindo insumos de comerciais atacadistas, correto? O comercial atacadista, por sua vez, não tem a obrigatoriedade de destacar IPI na nota fiscal, porque ele não é contribuinte do IPI. A legislação, e aí nós temos aqui uma legislação específica que trata do assunto, permite que as indústrias que adquiram insumos de comerciais atacadistas possam vir a fazer uso do crédito de IPI. Como eu comentei anteriormente, 90% das empresas não fazem a utilização pelo simples desconhecimento da legislação. Então, é um ponto onde a legislação é clara e específica sobre o tema, está expresso, não há dúvidas quanto a esse tipo de crédito, e ele acaba sendo deixado de lado pelo simples fato da empresa não ter conhecimento sobre o assunto. Então, aqui, novamente, a gente traz uma legislação específica sobre o tema que não está dentro dos critérios e das regras gerais das legislações mais conhecidas no que tange a aproveitamento de créditos tributários.
Novamente, eu repito, a Estude Fiscal tem a expertise de trabalhar com estas normas tributárias que são específicas sobre determinados segmentos e que não são de conhecimento comum de todos os profissionais envolvidos na área tributária. Estes são os pontos que comentamos aqui, que seriam de fácil aplicação pela equipe contábil e fiscal para que a empresa consiga um aproveitamento de crédito de forma mais rápida possível. Bom, além desses pontos, nós temos todo um planejamento tributário que pode ser feito pela empresa. Então, a pergunta que se faz é o que fazer para mudar? Nós temos investimentos diários em melhorias na área de produção, na área de vendas, na área de marketing, recursos humanos, compras. E aí vem o questionamento, quando é que foi a última vez que você estudou alternativas para que se pagasse menos tributos? Para que a empresa reduzisse a carga tributária atual? Alternativas essas dentro da legislação e que não impliquem em teses jurídicas ou demandas que sejam necessárias fora do âmbito administrativo. A carga tributária para o ano de 2016 ela continua alta e a gente sabe que não temos previsão de redução. Muito pelo contrário, nós temos aí previsão, inclusive, de aumento na carga que hoje todos os contribuintes estão pagando. Consecutivamente, nós temos algumas necessidades dentro do planejamento tributário que seria de maior relevância para a empresa analisar. Então, nós temos a questão do regime de tributação. Será que a empresa está pagando mais ou menos estando no lucro presumido? Será que o melhor regime não é o lucro real? Ou será que as empresas que estão no Simples, pagando um percentual elevado, não precisariam estar no lucro presumido? Qual foi a última análise que foi feita e análise com dados específicos, com projeções, quanto ao tipo de regime de tributação? Então, esse é um trabalho que se propõe a fazer também. Além disso, nós temos a questão do ISS e do ICMS, por exemplo. O que a empresa deveria pagar? O imposto municipal ou o imposto estadual, dentro de determinados segmentos? Nós temos o PIS e COFINS. Será que as empresas estão utilizando todos os créditos? Será que não seria necessário algum ajuste tributário ou alguma inserção de determinadas ferramentas complementares para que esse crédito pudesse vir a ser utilizado? Então, essa é uma pergunta que se faz, além das outras que a gente já citou aqui. Dando continuidade, a gente sabe que nós temos alguns produtos que estão vinculados ao regime cumulativo e outros ao regime não cumulativo, independente da empresa estar no lucro real ou no lucro presumido. Será que vocês já fizeram a avaliação para verificar os produtos que estão no rol de vendas de vocês, se de fato eles estão sendo tributados pelo regime cumulativo ou não cumulativo? Então, é um outro questionamento que se faz. Além destes, nós temos várias outras questões que são avaliadas dentro do planejamento tributário. Aqui nós citamos algumas somente para exemplificar para vocês. Então, quais são as finalidades do planejamento? Bom, usualmente o planejamento tributário é usado de forma geral para tratar de diversas situações. Basicamente, ele tem o escopo e o intuito de reduzir os impostos a recolher, recuperar eventualmente algum tributo pago a maior, postergar a tributação e ainda com isso evitar a incidência de penalidades. Então, nós temos que atuar dentro do planejamento tributário sempre de forma preventiva para que não ocorram atuações futuras. Alguns exemplos aqui de planejamento tributário, a gente pode citar, como eu falei anteriormente, o regime de tributação, né? Então, é importante fazer a análise se a empresa deveria se enquadrar no simples, no lucro presumido ou no lucro real. Essa análise é importante principalmente em empresas que constituem um grupo com vários CNPJs, onde muitas vezes são criadas várias empresas em regimes tributários mais simplificados, por exemplo, simples, quando na realidade, quando se faz um estudo, nós verificamos que essa não foi a melhor escolha pela empresa e ela acaba, por consequência, pagando mais tributos, né? Então, esse é um dos pontos, obviamente. Dentro disso também se enquadrariam a questão da utilização de incentivos fiscais, né? Nós temos aí vários benefícios do governo previstos em legislação, benefícios esses que estão alocados em determinadas regiões. Então, seria necessário, para verificar se eu posso aplicar esses benefícios, um estudo de viabilidade dentro das regiões em que eles são aplicáveis e dentro da atividade que a empresa se propõe.
Atrelado à utilização dos incentivos fiscais, nós temos também a análise de logística fiscal. Logo, não adianta nós termos um incentivo fiscal vantajoso em um estado cuja logística esteja muito longe e fora da rota de vendas da minha empresa. Então, se faz um estudo de logística fiscal atrelado ao estudo de incentivo fiscal. Então, é importante que tenha essa correlação na análise do planejamento tributário. Uma outra questão relevante aqui agora, falando um pouquinho sobre a questão de segregação de atividades. Hoje, como se tem a necessidade de aumentar cada vez mais o escopo de atividades da empresa, muitas vezes determinados comércios, por exemplo, começam a inserir atividade de prestação de serviço ou automaticamente começam a industrializar algum produto. Será que é vantajoso manter em um único CNPJ várias atividades ou seria vantajoso fazer uma cisão dessas atividades e optar por diferentes tipos de regime de tributação? Então, esse é um estudo um pouco mais complexo que se faz também dentro de uma estrutura de reorganização societária da empresa vinculada às atividades. Então, nós temos aí uma estrutura de grupo, né, onde a gente pode eventualmente fazer uma incorporação ou fazer uma cisão entre essas empresas, seja ela parcial ou total. Então, é mais um ponto a se verificar. As atividades da empresa condizem com o regime de tributação que hoje ela arca e paga automaticamente? Deixamos aí um ponto de interrogação para que vocês pensem um pouquinho sobre o assunto. A ideia da palestra é justamente essa, trazer alguns pontos para que vocês consigam pensar sobre o assunto e, se possível, nos contatar para que a gente possa identificar uma melhor solução para vocês dentro de toda a área tributária e dentro da expertise que a Estúdio Fiscal está proposta e hoje já tem atuado em mais de 2.000 empresas em todo o Brasil. Agradeço a todos que ficaram aqui conosco, que assistiram o vídeo e peço a vocês que nos contatem, acessem o nosso site www.estudiofiscal.com.br. Estamos presentes também nas redes sociais e temos um canal no YouTube com vários vídeos informativos. Acredito que vocês vão ficar bem satisfeitos analisando todo o nosso material. Obrigada!